Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o pastor Almílio Andrade, eu sou pastor da Igreja Batista Jerusalém, na cidade de Ubatã, uma igreja que é filiada à Associação Batista Rio Novense, e hoje estou aqui para continuar essa sessão de estudos sobre a nossa declaração doutrinária, especificamente hoje falando do ministério da palavra. Glória a Deus! Meus amados irmãos, todos os crentes foram chamados por Deus para a salvação e para o serviço cristão. Todos nós fomos chamados para testemunhar de Jesus Cristo e promover o seu reino na medida dos talentos e dos dons concedidos pelo Espírito Santo. Conforme Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, o Senhor nos comissiona para anunciar o Evangelho. E esse evangelho é anunciado e o Senhor é aquele que chama de maneira especial cada um de nós para serviços distintos e alguns para o ministério da palavra. O pregador da palavra, meus amados irmãos, é um porta-voz de Deus entre os homens. Diferente dos profetas do Antigo Testamento, que eram mediadores, os pregadores da palavra são porta-voz de Deus. Nesse sentido, a palavra de Deus ecoa através destes servos do Senhor. Sendo assim, cabe-lhes a missão semelhante àquela realizada pelos profetas do Antigo Testamento e pelos apóstolos do Novo Testamento, claro, entendendo que é o próprio Jesus que é o padrão supremo. Lembrando que no ministério da palavra somos portadores e somos como aquele que é o porta-voz. E a obra do porta-voz de Deus, ela tem uma finalidade dupla. Primeiro, a de proclamar as boas novas aos perdidos e a de apacentar os salvos. É verdade, quando um homem convertido, ele dá a evidência de ter sido chamado e separado por Deus para esse ministério e possuir, claro, as qualificações estipuladas da vocação divina, que já aconteceu e que já foi verificada dentro da sua experiência cristã, esse servo do Senhor é chamado para o ministério da palavra. Esse ato solene de consagração, ele é consumado quando os membros de um presbitério ou um concílio de pastores, convocados pela igreja, impõem as mãos sobre o vocacionado. O ministro da palavra, ele precisa dedicar-se totalmente à obra para a qual foi chamado, dependendo em tudo do próprio Deus. Nesse sentido, todo o ministério da palavra é um ministério integral, ainda que esse chamado para exercer o ministério exerça algumas funções laborais, mas o seu ministério, ele é sim integral. O pregador do Evangelho, ele precisa viver do Evangelho. Nesse sentido, cabe às igrejas a responsabilidade de cuidar e sustentar adequadamente e dignamente os seus pastores. Que Deus os abençoe grandemente neste dia. Amém.